segunda séries, tudo bem? Vamos à nossa aula de Introdução ao Estudo das Soluções. Vem comigo! Finalmente chegamos a um tópico que consta no nosso livro didático. Já no primeiro capítulo, aí na unidade 1, começa com estudos das soluções. Então você pode acompanhar pelo seu livro didático e fazer anotações de tudo que você achar pertinente. Bons estudos! Mas o que são soluções, pessoal? Soluções é um termo usado para misturas homogêneas. E aqui a gente vai lembrar que para ser uma mistura tem que ter mais de uma substância, tá certo? Junta. A gente vai ter no mínimo aí 2 substâncias. E quando eu digo é homogênea, aí eu vou lembrar que tem apenas um aspecto uniforme, tá certo? Ou ainda vai ter somente um tipo de fase. Quando eu olho lá para o recipiente, eu vou enxergar uma única fase. Lembraram desse estudo? Então, nas soluções, as partículas que vão formar essa solução, elas têm que ser menores do que 1 nanômetro. E 1 nanômetro equivale aí a 10 a menos 9 metros. Só para a gente lembrar das misturas homogêneas e heterogêneas, a gente tem aqui, ó, água mais açúcar dissolvido com aspecto visual contínuo, ou seja, aqui é homogêneo, eu só tenho uma fase, não consigo distinguir quem é água e quem é açúcar. Já nesse segundo sistema aqui, no sistema que tem óleo e água, já tem um aspecto visual descontínuo. Eu consigo ver 2 fases, a água e o óleo. Então, esse sistema aqui vai ser heterogêneo. E aqui, ó, água gaseificada tem um aspecto visual também descontínuo. Eu tenho 2 fases. Eu consigo enxergar o que é gás e o que é água. Então, esse sistema aqui também é heterogêneo, ok? Para ser solução, a gente precisa ter um aspecto homogêneo. Pessoal, soluto e solvente são os componentes de uma solução. O solvente é a substância capaz de dissolver a outra. O soluto é a substância que está dissolvida no solvente, tá certo? A soma do soluto com o solvente vai dar para nós aí a solução, beleza? Então, vamos supor aqui que no exemplo da água com açúcar, que passou agorinha, a gente vai ter que a água é o solvente e o açúcar é o soluto. O açúcar está dissolvido aí na água, então nós temos uma solução de água com açúcar. As características de uma solução são: tem que ser uma mistura homogênea de 2 ou mais substâncias, a composição é variável, o soluto pode ser molecular ou de dimensões iônicas, então o soluto ele pode ser formado por ligações covalentes ou ligações iônicas, e cada um vai ter características diferentes. Pode ser colorida, mas comumente é transparente. O soluto permanece distribuído uniformemente na solução e não se sedimenta com o tempo. Então, não vai haver aquele depósito de material no fundo do recipiente, tá certo? Ele vai ficar distribuído de forma uniforme. Qualquer ponto que você retirar, qualquer amostra que você retirar daquela solução, vai ter o mesmo aspecto em qualquer ponto que você retirar aí uma amostra. Em inúmeros casos, o soluto pode ser separado do solvente por métodos puramente físicos, como, por exemplo, a destilação, a evaporação e etc. Uma solução tem a mesma composição química, as mesmas propriedades químicas e as mesmas propriedades físicas em todas as suas partes. Como eu acabei de comentar, de qualquer ponto que você retire uma amostra para fazer análise, a sua solução tem que ter aí as mesmas propriedades. As soluções podem se apresentar em diferentes estados físicos, podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Por exemplo, imagina que eu tenha um soluto sólido com solvente sólido, eu vou ter aí uma solução sólida, obviamente. Exemplo, as ligas metálicas de cobre e níquel. Eu posso ter um soluto líquido num solvente sólido, por exemplo, mercúrio em cobre, que vai dar amálgama de cobre. Um soluto gasoso num solvente sólido vai dar uma solução sólida, como por exemplo o gás hidrogênio dissolvido em níquel. Podemos ter soluções líquidas, quando eu tenho um sólido
dissolvido no líquido, como o caso do cloreto de sódio na água, ou de líquido com líquido, por exemplo, o álcool dissolvido em água, ou gasoso em líquido, como por exemplo o gás carbônico dissolvido em água. E podemos ter também soluções gasosas, com um soluto sólido, por exemplo, num solvente gasoso, como por exemplo a poeira no ar atmosférico, ou um soluto líquido num solvente gasoso, como por exemplo a água no ar atmosférico, ou um soluto gasoso num solvente gasoso, como o ar atmosférico, que é uma mistura aí de vários gases. Então, não são somente líquidos, tá vendo? Pode ter vários estados físicos diferentes aí. As soluções podem ser iônicas ou moleculares. Quando elas forem iônicas, elas vão ser eletrolíticas, ou seja, elas vão conduzir corrente elétrica. Essas soluções são aquelas em que o soluto vai ser aí formado por ligações iônicas, como por exemplo a água e o sal de cozinha. A gente sabe que o sal de cozinha é um composto iônico, quando colocado em água ele vai dissociar aí em íons, em cátions Na+ e Cl-, então é um composto que forma uma solução eletrolítica. E nós podemos ter também soluções moleculares, que não são eletrolíticas. Serão aquelas em que o soluto é um composto molecular, por exemplo, água com açúcar. Os ácidos são compostos moleculares que em água vão originar aí uma solução eletrolítica. No 9º ano a gente fez experimentos sobre soluções iônicas e moleculares para conduzir corrente elétrica. Bom, pessoal, para explicar um pouquinho do processo de solubilidade dos compostos iônicos, funciona assim. A gente já estudou o ano passado que a água é uma substância polar. O oxigênio forma polos negativos e o hidrogênio forma polos positivos. A gente estudou também que as substâncias iônicas, como é o caso do exemplo aqui do cloreto de sódio, são substâncias formadas por íons, que quando se separam, essas substâncias geram cargas positiva e negativa. Essas cargas positivas e negativas vão ser atraídas aí pelos polos da molécula de água, que é uma molécula polar. Então, a molécula de água vai se orientar para essas cargas para poder separar esses sólidos. E agora a gente sabe também que quando a gente está falando de cloreto de sódio dissolvido em água, a gente não está falando de um composto, a gente não está falando de um NaCl, mas a gente está falando de mols de NaCl. A gente está falando de uma quantidade muito grande de substâncias de NaCl. Bom, pessoal, essa imagem aqui vai explicar melhor esse processo. Para quem é da 2302, deve se lembrar que o ano passado nós construímos moléculas, e compostos, e o único composto iônico foi construído pela Nájila e mais uma colega, que trouxeram lá uma maquete do próprio cloreto de sódio. Deu lá uma estrutura grande, um cubo bem grande, e ficou bem legal. Essa estrutura cristalina ela é formada por cátion, ânion, pode observar o cátion e o ânion. O cátion é menorzinho, o ânion é maior. E aí, o que vai acontecer? A molécula de água, que é polar, ela vai se orientar para retirar esses cátions e esses ânions da estrutura cristalina. Então, o oxigênio, que tem aí polo negativo da molécula da água, ele vai se orientar para a retirada dos cátions. Olha aqui, ó. Ele vai se orientar para poder cercar os cátions. Já o polo positivo da molécula de água, que são os hidrogênios, vão se orientar para poder retirar os ânions. E a gente sabe que não tem um cátion e um ânion nessa solução. Vai ter vários, então a água vai se orientando, várias molequinhas de água vão se orientando e arrancando aí cada íon conforme o seu polo. Quando o solvente é água, esse processo é chamado de hidratação. Quando o solvente é diferente de água, esse processo é chamado de solvatação. Solução aquosa, pessoal, é o tipo de solução em que o solvente é água, tá certo? As soluções aquosas são muito presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, a água oxigenada, o álcool etílico, o suco, a urina, a água potável, enfim, são soluções aquosas. O álcool comercializado em farmácias ou em supermercados é uma solução formada, por exemplo, por álcool etílico e água. A água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio, H2O2, e água,
conforme as imagens aqui. Então, são soluções aquosas. E vamos ao coração da nossa aula, concentração das soluções. Basicamente, denomina-se concentração de uma solução toda e qualquer forma de expressar a proporção existente entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente numa solução. Então, quando eu falo de concentração, eu estou quantificando quanto de soluto tem dissolvido num determinado solvente da solução. Pegou a ideia? Então, pessoal, a ideia de concentração, a gente já traz ela do cotidiano, mas a gente usa com palavras diferentes. Nas situações domésticas, a gente usa as palavras forte e fraco para descrever concentração. Quando, por exemplo, a gente fala que uma xícara de chá ou de café está forte, o suco está fraco, a gente está se referindo à concentração. A gente está se referindo à quantidade de soluto que tem presente naquele solvente. Mas na química, a gente vai trocar essas palavras por concentrado ou diluído. Diluído significa que apenas uma pequena quantidade do soluto é dissolvida, ou seja, está fraco, entre aspas. E concentrado significa que uma porção grande de soluto está presente na solução. Aqui nós temos uma solução de cloreto de cobre, né? Nessa primeira imagem aqui, ó, está mais concentrado e nessa segunda imagem está diluído. Então, observa, eu tenho a água, tenho os íons cobre e os íons cloro, e eles estão assim, na solução concentrada, eles estão mais próximos. Na solução diluída, eles estão mais distantes uns dos outros, tem mais espaço entre eles, tem menos soluto aí dissolvido nessa solução. A concentração ela é calculada, porque ela vai quantificar o soluto no solvente. Então, ela vai ser o seguinte: a quantidade de componente que me interessa dividido pela quantidade de material total. Ou seja, a concentração de uma solução ela vai ser a quantidade do soluto dividido pela quantidade de solução. Quanto de soluto tem no total de solução. E quando eu digo solução, eu estou dizendo soluto mais solvente, ok? Então, vamos matematizar isso. Concentração é o quociente entre a massa do soluto e o volume da solução. Não se esqueça, é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Te parece familiar? Parece densidade, não parece? Mas qual a diferença da densidade? A densidade não é massa dividido pelo volume? É sim, professora, é massa por volume. Porém, a diferença é que a densidade é a massa da solução dividido pelo volume da solução, ok? Tem diferença. Aqui é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, esse volume é do soluto mais solvente. E aqui é a massa só do soluto. Não se esqueça disso. Por exemplo, eu quero preparar uma solução aquosa de 5 gramas por litro de cloreto de sódio. Eu vou ensinar para vocês um macete. A concentração sempre vai ser aí uma fração. Alguém dividido por alguém, certo? O de cima sempre vai ser o soluto. O de baixo sempre vai ser o solvente, ok? Então, o de cima sempre é o soluto. O de baixo vai ser o solvente ou a solução. Então, vamos preparar aqui uma solução aquosa de 5 gramas por litro de cloreto de sódio. Como é que faria isso no laboratório? Primeiro a gente faria cálculos e depois a gente iria para a parte experimental. Então, você pesaria ali numa balança, você pegaria a massa necessária do cloreto de sódio, iria pesar aqui numa balança, depois você iria depositar num recipiente, e desse recipiente você iria usar um funil e colocar aqui num balão volumétrico, tá certo? E ele ia parar aqui no fundo do recipiente. Depois você iria adicionar água destilada e tampar esse balão volumétrico e agitá-lo para poder misturar, né? Para poder o soluto se dissolver aí no solvente. Vamos partir para o cálculo então. Como a gente não tem laboratório, não tem prática, a gente vai para a parte do cálculo. Qual é a massa de cloreto de alumínio necessária para preparar 150 ml de uma solução aquosa de concentração igual a 50 gramas por litro?
Pera, vamos então anotar todas as informações que nós temos. Então, a gente quer saber a massa, ok? A massa a gente não sabe. A gente tem aí 150 ml de volume da solução. A gente tem aí a concentração de 50 gramas por litro. A concentração comum, que é a que a gente está calculando, ela é dada, lembra, a concentração vai ser a massa do soluto dividido pelo volume da solução, que é o volume do soluto mais solvente. Belezinha. Essa aqui é a fórmula da concentração comum. Olha, se você esquecer disso, pela própria unidade aqui da concentração, você vê grama por litro. Ou seja, é grama dividido por litro. Uma unidade de medida de massa dividida por uma unidade de medida de volume, ok? Então tá, eu preciso saber qual é a massa. Dessa fórmula aqui, eu vou isolar a massa. Então, a massa vai ser a multiplicação da concentração vezes o volume da solução, ok? Mas tem um probleminha. Você observa que a gente está trabalhando com litro, porque a concentração comum ela é dada em grama por litro. Então, a gente vai ter que pegar esse volume que está em ml e transformá-lo em litro. Esse volume vai ser igual a 0,15 litros. Ah, professora, de onde saiu isso? Saiu dessa ideia que 1 litro corresponde a 1000 ml. Então, 150 ml vai ser aí X. Então, o resultado disso vai ser 150 dividido por 1000. E aí, cortando esse zero com esse aqui, vai ser 15%, que vai ser 0,15 litros. Eu preciso deixar em grama por litro, porque são as unidades aqui da concentração comum. Então, a minha massa será o quê? A concentração, que é 50 gramas por litro, vezes o meu volume, 0,15 litros. Então, eu vou cancelar esse litro com esse litro e o resultado disso vai ser 7,5 gramas. Então, tá aí a resposta do meu pequeno problema. 7,5 gramas. Quer dizer o seguinte, para eu pegar cloreto de alumínio e fazer uma solução de 150 ml com uma concentração de 50 gramas por litro, eu preciso de 7,5 gramas de cloreto de alumínio, pesar lá na balança para poder preparar essa solução. Essa solução com essa concentração quer dizer o seguinte, a cada 1 litro eu tenho 50 gramas de cloreto de alumínio. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico, misturando 33 gramas desse ácido em 200 ml de água. Com extremo cuidado, lentamente, sob agitação, em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 ml. A concentração em grama por litro dessa solução vai ser qual? Então, observa, ele pegou lá 33 gramas de ácido sulfúrico, né? Que é aí a massa do nosso soluto. Ele pegou 33 gramas disso, colocou em 200 ml de água. E aí ele fez todo o procedimento e no final o volume da solução foi para 220 ml. Mas, professora, você não vai considerar esses 200 ml. Esses 200 ml aqui, você não vai considerar? Não, eu não vou. Porque para o cálculo dessa concentração, eu falo de massa do soluto dividido por volume da solução. Então, aqui, ó, eu só tinha solvente. Aqui eu tenho soluto mais solvente. Aqui eu tenho volume da solução. Tem que ficar ligado nisso. Então, beleza. Isso aqui eu sei que eu vou precisar dividir por 1000, né? E vai dar 0,22 litros, que é o volume com o qual vou trabalhar. A concentração ficou quanto, então? A concentração vai ser 33 gramas de ácido sulfúrico aí, dividido por 0,22 litros. Logo, essa concentração será 150 gramas
por litro. A cada 1 litro de solução, eu tenho aí 150 gramas de ácido sulfúrico. Vai ser a alternativa E. Então, vamos lá. Qual a concentração em gramas por litro da solução obtida ao se dissolverem 4 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros de solução? Pensa um pouquinho e responde aí no seu caderno. Pensou? Vamos reunir as informações que nós temos. Nós temos a massa do soluto, né, que é 4 gramas. Essa massa aí vai ser 4 gramas de cloreto de sódio. Ótimo. Nós temos o volume da solução, que vai ser 50 centímetros cúbicos. Ou seja, a gente já está carequinha de saber que 50 centímetros cúbicos correspondem a 50 ml, que vai ser aí, quando a gente dividir por 1000, vai dar 0,05 litros. Muito bem. Qual é, então, a concentração em gramas por litro dessa solução? Será a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Esse conteúdo é bem tranquilo, você só precisa prestar atenção nas unidades, ok? E o resultado dessa divisão vai dar 80 gramas por litro. Tranquilo, né? Pessoal, vamos a mais uma questão que diz o seguinte: o soro caseiro consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio a 3,5 gramas por litro e de sacarose a 11 gramas por litro. As massas de cloreto de sódio e de sacarose necessárias para se preparar aí 500 ml de soro vão ser quanto? Então, a gente vai ter aí uma solução que tem um volume final, volume total aí 500 ml. Esses 500 ml correspondem aí a 0,5 litros. Ok, até aí tranquilo. Os nossos solutos aí para preparar essa solução são cloreto de sódio e sacarose. A concentração do cloreto de sódio é 3,5 gramas por litro. Já a concentração da sacarose é 11 gramas por litro. Ótimo. A fórmula da concentração diz para a gente que a gente vai ter que usar a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Mas eu tenho já a concentração e já tenho o volume. Eu quero, na verdade, a massa do soluto. Então, eu vou pegar o volume e partir para aqui, ó, jogar ele aqui para o primeiro membro da equação, fazendo uma multiplicação. Então, a massa de cloreto de sódio vai ser o quê? A concentração do cloreto de sódio, que é 3,5 gramas por litro, vezes 0,5 litros, ok? Isso aqui vai dar 1,75 gramas, porque as unidades de volume vão se anularem aqui. E já a massa da sacarose vai ser a concentração da sacarose, 11 gramas por litro, vezes aí o volume da solução, ok? Essas unidades de medida de volume vão se anular e a gente vai ter aí a resposta igual a 5,5 gramas. E aí a gente vai caçar essa resposta aqui nas opções, né? 1,75 e 5,5 gramas e não vai encontrar. Observe, a gente tem valores aqui aproximados, mas nessa forma que está essa resposta, não tem. Então, a gente vai ter que achar nas unidades compatíveis com as respostas aqui do gabarito. Então, a gente vai pensar o seguinte, se eu pegar essa massa aqui, que está em grama, e transformá-la para miligrama, talvez pode haver aqui a resposta. Então, eu sei que 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Certo? Eu posso fazer uma regra de 3, que 1,75 gramas eu vou multiplicar por 1000. Então, a massa do cloreto de sódio vai dar 1.750 miligramas. E se eu fizer a mesma coisa, colocar aqui, ó, 1 grama corresponde a 1000 miligramas, então 5,5 gramas vai ser isso vezes 1000. Então, para a massa da sacarose, eu vou ter 5.500
miligramas. Agora a gente tem essa resposta aqui nas opções, vai ser a letra C. Também temos, pessoal, a concentração molar ou molaridade, que é dada aí pelo M maiúsculo. Cuidado para você não confundir massa, massa molar, mol, concentração molar, molaridade, enfim, você tem que saber diferenciar hein, as suas notações. Então, vai sempre escrevendo o que cada grandeza representa. No caso da concentração molar, vai ser outro tipo de concentração, outra forma de quantificar quanto de soluto tem num determinado volume aí de solução. Mas a gente vai pensar o seguinte, é o quociente entre o número de mols do soluto e o volume da solução em litros. Então, molaridade ou concentração molar é sempre dada em mol por litro. Olha, as unidades já me diz, é o número de mols em um determinado volume de solução, em 1 litro de solução, ok? É bem tranquilo. Para calcular a molaridade, então, a gente vai ter essa fórmula aqui. Molaridade é o número de mols do soluto. Na concentração comum era a massa do soluto. Agora aqui é número de mols do soluto, tá bom? Se você tiver confuso, N é número de mols, é quantidade de matéria. Número de mols aí do soluto, ok? Do soluto, dividido aí pelo volume da solução em litros. Então, vai ter aí a resposta final, vai dar mol por litros, volume da solução. Tranquilíssimo, pessoal. A gente sabe também, que a gente já aprendeu na aula passada, que para encontrar o número de mols de uma substância, eu posso fazer o seguinte, número de mols vai ser a massa contida aí no experimento, dividido pela massa molar, ou seja, a massa de 1 mol. Com essa formulazinha, eu encontro o número de mols. E essa ideia vai ajudar aqui para o cálculo de concentração molar, já que entra aqui o número de mols. O número de mols está presente nesse assunto também. Então, se eu posso usar essa ideia, eu posso melhorar essa fórmula também, porque eu posso precisar calcular a molaridade e não ter número de mols. Então, eu vou ter que fazer algumas adaptações. Então, eu posso dar aqui, ó, onde era número de mols, que é a massa dividido pela massa molar, eu substituir a massa pelo peso molar, que é a mesma coisa, tá? Massa molar, é a mesma coisa. É porque nessa imagem ficou como peso molar. Mas é como se eu pegasse o valor de N e substituísse por massa dividido pela massa molar. Então, vai ficar aqui, ó, a massa dividido pela massa molar vezes o volume da solução, tá certo? Então, a molaridade é igual N não é a massa, dividido pela massa molar? Então, ó, pode ser assim, massa dividido pela massa molar vezes o volume da solução. Quando é que eu uso um? Quando é que eu uso o outro? Você pode ter alguma situação em que você precisa encontrar a concentração molar tendo número de mols e volume da solução. Beleza, você usa essa fórmula aqui, ok? Mas pode ser também que você não tenha número de mols. Ao invés do número de mols, você tem a massa. E com a massa, e conhecendo o soluto envolvido aí na solução, você consegue então encontrar a massa molar, né? Você vai consultar na tabela periódica, encontra a massa molar ou o peso molar desse soluto e usa essa fórmula aqui. Então, vamos fazer uma anotação aqui para o seu eu do futuro, tá certo? Quando o seu eu do futuro voltar aqui na sua anotação, você vai entender. Quando é que eu uso isso aqui? Quando eu não sei o número de mols. Aí eu vou ter que apelar aqui para a massa dividido pela massa molar. Beleza. E quando é que eu vou usar essa fórmula aqui? Quando eu não sei a massa, mas sei o número de mols. Sei o valor de N, que é o número de mols. Tá certo? Pausa para aquele screen caprichado e vamos continuar. Então, vamos fazer cálculos, né? Esse conteúdo sem cálculo não tem graça. Vamos lá. Qual a massa necessária para preparar aí 1 litro de solução a 0,5 molar? Ó, repara que não é mais grama por litro, é mol por litro.
ou 0,5 molar. Então, quando eu falo de molaridade, eu posso falar concentração molar, concentração em quantidade de matéria, concentração em mol por litro, e posso falar ainda qual a molaridade. Eu estou falando da mesma coisa, do tipo de concentração em que envolve quantidade de matéria por volume de solução. Belezinha, olha só, eu tenho aí a molaridade, que vai ser 0,5 molar, né? Ou seja, 0,5 mol a cada 1 litro. Eu tenho, isso aqui é de hidróxido de sódio, e eu tenho o volume da solução também. Tem também um grilo na minha casa aqui, mas a gente convive junto, ele mora aqui, não paga aluguel. Mas vamos lá. Qual é a massa necessária? Qual é a massa necessária para preparar essa solução? Ou seja, você chega no laboratório, você precisa fazer uma solução a 0,5 molar. Você vai pesar quanto de hidróxido de sódio na balança lá para pegar e preparar a tua solução? Quanto? Você vai ter que calcular primeiro, não é? Então, a gente vai precisar daquela fórmula lá da molaridade que envolve a massa, porque não está envolvendo número de mols. Né? A gente sabe que molaridade é o número de mols pelo volume da solução, não é? Só que aqui não tem número de mols, então eu vou ter que apelar para aquela fórmula em que envolve massa. Então vai ser o seguinte, o que era número de mols? Número de mols não era massa pela massa molar? Era, professora. Massa pela massa molar. Beleza. Então é o que eu vou usar aqui. No lugar de N, eu vou trocar aqui, ó, por massa. Eu posso chamar de Mzinho, massa, dividido pela massa molar vezes o volume da solução. Ótimo, tranquilo, daqui dá para brincar, legal. Só tem um problema. Quanto é a massa molar do hidróxido de sódio? Gente, vocês têm que ter uma tabelinha na mão de vocês. Vocês consultando a tabela, vocês vão ver que a massa atômica, ou a massa de um mol, a massa molar, do sódio vai ser 23, né? Só o sódio, o oxigênio vai contar aí 16 e o hidrogênio vai contar 1. Isso aqui, somando, vai dar 40 gramas por mol. Eu preciso isolar essa massa aqui na equação, então eu vou ter que a massa vai ser o produto da molaridade vezes a massa molar vezes o volume da solução. Professora, que tanto de M é esse aí na fórmula? Bom, vai anotando, eu estou escrevendo e falando o que é cada um. Então, a massa vai ser a molaridade. Quanto que é a molaridade? Vamos pôr as unidades se não se perder. Ó. Mol por litro, que é molaridade, mol por litro. Vezes a massa molar, 40 gramas por mol, vezes o volume da solução, que é 1 litro. Ótimo. Agora ficou bom danado. Olha só, eu vou cortar aqui, anular aqui algumas grandezas para poder te deixar mais tranquilíssimo. Olha, esse litro eu corto com esse litro. Esse mol vai embora com esse mol. Sobra para nós grama, e eu quero massa. Massa é medida em grama mesmo, então vai ficar bem bonito isso aqui. 0,5 vezes 40 será 20 gramas. Então, é o seguinte, para eu preparar essa solução de hidróxido de sódio a 0,5 molar nessa concentração aí, tendo 1 litro de volume de solução, eu preciso ir lá na balancinha lá e pesar 20 gramas de hidróxido de sódio. Exercício 14, esse aqui está no livro, viu? Na página 22 do livro. Uma solução aquosa contém 0,2 mols de ácido nítrico e meio litro de solução. Qual a concentração em mol por litro ou qual a concentração molar de ácido nítrico? Então é o seguinte, eu preciso saber qual é a molaridade, a concentração molar, não sei, mas eu sei que o número de mols de ácido nítrico é 0,2. E sei também que o volume da solução é meio litro. Quanto que é meio litro? É 0,5 litros. Tranquilo demais, ó. Molaridade vai ser número de mols. Olha, molaridade não é mol por litro? Então, vou botar aqui, ó, o mol, 0,2 mol por litro, 0,5 litro. Isso aqui vai ser igual a 0,4
mol por litro. Se eu pegar lá 0,2 mols de ácido nítrico e preparar uma solução e que o volume dessa solução dê aí 1 litro, a concentração vai ser 0,4 mol por litro. Isso aqui é de boa, né, pessoal? Qualquer coisa, estou à disposição para vocês perguntarem e vamos que vamos. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas a gente vai terminar esse bimestre e vai continuar discutindo mais um pouquinho sobre as unidades de concentração. Por enquanto, eu quero que vocês realizem as atividades, estudem e fiquem bem. Um abraço para todos.